Então, hoje vamos tentar de entrar mais ainda no mistério do Sábado Santo. Cada Sábado Santo é uma graça para se deixar mais ainda salvar e vivificar com o Senhor. E no meio de nós, talvez, tem alguns que não viveram esse Sábado Santo de forma de retiro e não sabiam que o Sábado Santo é silêncio. Porque o mundo, como a Natal, para a Páscoa, está preparando todas as coisas, para a reunião de família, para não sei o quê, e não é tanto silêncio, é o normal da vida. Mas, como cristão, e cristão que quer ir um pouco mais longe que só a missa da Páscoa uma vez por ano, devemos entrar na nova graça que o Senhor quer nos revelar. Esse Sábado Santo tem uma cor muito forte, mesmo justamente se no silêncio. Porque Deus, no silêncio, está trabalhando e preparando para nós esse dia da Páscoa, esse dia da ressurreição, que vai nos dar mais ainda alegria e que vai normalmente dar uma nova alegria à igreja toda e o mundo também, com nossa intercessão. Então, Sábado Santo, dia de silêncio. Sábado Santo, Jesus, a luz, desce nas trevas, desce no que é obscuridão. Os infernos, vamos ver o que quer dizer. Para nos dar a vida, o repouso, a paz. E se eu coloquei aqui a ícone da ressurreição, é para quando eu falo que você também contempla já. Mesmo se normalmente todos os ícones são velados durante sexta-feira e Sábado Santo, mas é para nos lembrar que Jesus vai vir, o ressuscitado. Mas antes de vir na ressurreição, ele desce nos infernos. Na ícone vimos, ele levanta as pessoas. E ele quer, hoje, nos levantar. Ele quer, hoje, nos levantar. Hoje, Senhor, cumpre tua salvação em nós. Dia de silêncio, dia de espera. Porque não é um silêncio vazio que dá tristeza, que dá interrogação. Não, deve ser um silêncio de espera. Deus parece não falar, mas Deus é, sem cessar. No nível litúrgico do tempo da Eucaristia, hoje, nós vamos receber Jesus só na vigília, no tempo missa, hoje. Os tabernáculos são vazios, aparentemente não tem nada. De fato, pode nos permitir de descobrir também que quando não tem Deus, pode ser bem vazio. E podemos, nesse dia também, rezar para os que são ateus, que não têm Deus, que não querem Deus. Porque sem Deus, nossa vida não é muito colorida. Deus parece ausente, mas não é, de verdade.
nesse silêncio de hoje, nessa graça que devemos viver, é também uma graça de contemplação interior. Deus, sabemos que Ele vai ressuscitar, sabemos. Então, nessa contemplação interior, podemos rezar com Ele, esse Deus que, de fato, age. Entre a crucifixão, onde tive barulho, tive problema como ontem, de chuva, de trovão, violência das pessoas na cruz, o barulho de quando foi crucificado com os ladrões, os choros, os gritos. Vai ter o domingo de Páscoa a exultação. Mas, entretanto, hoje, silêncio de espera. Hoje, lemos de Santo Epifânio uma leitura muito bela e bom de ouvir de novo. Hoje, o rei parece dormir. Grande silêncio reina hoje sobre a terra. Grande silêncio e uma grande solidão. Grande silêncio porque o rei dorme. A terra tremeu e se acalmou. Porque Deus adormeceu na carne e foi acordar aqueles que dormiam há muitos séculos. Deus morreu na carne e os infernos estremeceram. Deus adormeceu por pouco tempo. E ele acordou do sono aqueles que habitavam nos infernos. Então, Deus parece dormir, mas de fato não dorme. Ele está trabalhando, porque Deus, como foi dito já, Deus, Jesus, o Pai, trabalha sem cessar. João 5,17. Ele morreu sobre a cruz e parecia dormir de fato, mas um pouco tempo. Pouco tempo. Hoje, o Senhor quer agir. E por isso que ele visita, ele desce nos infernos. É o credo, hein? Desceu nos infernos. Então, vamos tentar de ver o que quer dizer. Desceu nos infernos. Ele quer agir até o fim. Até o fim. Para a nossa salvação. Ele não deixa o trabalho inacabado. Da cruz, ele desce. No túmulo foi colocado. E desce mais baixo ainda. Desceu muito baixo. Nos infernos da terra. Para cumprir justamente o trabalho de redenção, de salvação. O que é o inferno? Tem palavras que dizem inferno no singular e infernos no plural. O inferno é como um lugar. É o paraíso. Quando vamos morrer, vamos no purgatório, diretamente no paraíso, no purgatório ou no inferno. Seria um lugar para mostrar como vamos viver isso depois da morte. Ou também tem os infernos, que são o plural. Quer dizer, um estado, não é um lugar, mas um estado. O estado onde somos nós ainda, sem ser com Deus completamente.
o estado é o estado dos que recusam Deus. Mas em nós, mesmo se tivermos recebido Deus, Jesus na revelação pessoal, no encontro pessoal, somos ainda bem longe dele. E em nós tem esses lugares que ainda não entendem tudo. E são bem longe de Deus, porque somos pecadores, ainda até o fim. Somos nos santificando, mas esse trabalho não acaba até nossa morte. Então, entretanto, somos pecadores e cheios desse estado de espírito que, e vamos descrever depois, que não é tão agradável. Mas sabemos, e isso é nossa fé, que Deus não vai nos deixar nesse estado de alma e de vida. Ele quer nos salvar, ele vem por isso. E não devemos fazer que Deus faz um trabalho em vão. Não, ele vem para nos salvar, ele vem para nos libertar. Nosso rei adormeceu, o inferno estremeceu. Pelo esplendor de sua divindade, Cristo inunda da sua luz as profundidades de nossas trevas. Ele vai nos infernos para resgatar Adão, os profetas, os homens do Antigo Testamento, mas ele vem também nos visitar em tudo que é morte em nós. Em tudo que é morte em nós. Ele desceu, palavra grega kenosi, descendo na vida humana, ele se fez homem, mas na cruz, nos infernos, ele desce ainda mais baixo, na humilhação dele, para nos resgatar, nos levantar de novo. Ele vem para no coração da criação, como homem, eu digo isso, mas ele vem nos visitar no fim dessa vida para nos salvar totalmente. Ele nos mostra isso. A paixão de Jesus, a descida dos infernos, é a manifestação da salvação, como ele cumpre nossa salvação. Assim, morrendo na cruz e visitando nossos infernos. Santa Epifânia diz: ele vem para restabelecer na minha imagem a tua beleza destruída. Deus nos criou a imagem de Deus, sua imagem bela. Mas com o pecado original, o pecado que é em cada um de nós, a beleza é destruída. Mas que Deus não quer isso. Deus quer que vivamos. Ele detesta a morte. A morte é um escândalo. Deus não quer a separação de Deus e do homem. É por isso que ele vem e manifestou até o fim de sua vida como ele pode resgatar a humanidade. Mas não é só a humanidade no senso geral, mas nossa humanidade, a nossa também. Isso não é egoísmo de saber disso. E vendo tudo que o Senhor deve fazer em mim, em minha humanidade pecadora, eu vou entender melhor como Ele está fazendo para o mundo inteiro, para a humanidade que já
milhões de anos, e talvez ainda milhões de anos, ele vai continuar de verdade a nos salvar, a salvar a humanidade. E hoje, nesse tempo de hoje, ele quer salvar nossa humanidade. Ele desceu para visitar os mortos. Os que estavam mortos. É uma imagem justamente da humanidade. Eles estavam mortos há anos atrás. Sim. E podemos, os companheiros que vão fazer o percurso bíblico vão entender e vão conhecer melhor justamente todos que fazem parte dessa graça da humanidade que nos ensina sobre o que somos em frente de Deus. Então, começa para Adão e Eva. Depois vai ser Josué, os profetas, vai ser não sei, ele nomeou. Bom, podemos imaginar a corte no celeste também humana que fiz que hoje a história da humanidade é escrita até hoje, 2024. Voilà. Todos os que são mortos, os que vão morrer, e hoje nós que ainda somos um pouco mortos, ele quer nos resgatar e nos salvar. A morte é vencida. Eles visitam a morte para nos permitir de não morrer definitivamente. Podemos morrer definitivamente. E isso talvez o inferno. Esperamos que não tenha ninguém no inferno, porque é a morte definitiva. Mas Deus não quer isso. É por isso que ele visita até a morte, para que nós vivemos a beleza de ser vivo, de viver na vida. João 5:25. A hora chega. Vem a hora, é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirão viverão. No inferno, Jesus se manifesta e as pessoas reagem. Hoje ele quer que nós ouvimos o que ele tem que fazer em nós, o que ele quer fazer para nos salvar melhor. Hoje é a hora. Ouviram a voz do Filho de Deus e os que a ouviram viverão. Você quer comigo decidir hoje de ouvir mais essa voz do Filho de Deus? Porque, ouvindo ela, vamos viver melhor. Vamos receber a vida verdadeira. Pedro 3:19, você vai depois ter tempo de ler na oração pessoal de hoje. Jesus Cristo pregou os espíritos na prisão. Os infernos, esse lugar é como uma prisão. Esses estados de alma são como prisões em nós. E Deus quer falar, Deus quer pregar. Ele tem a nos dizer coisas hoje que talvez jamais ouvimos antes. Romanos 14:9, o Cristo morreu para ser o Senhor dos mortos, que eles resgatam, e dos vivos, quer dizer, hoje, ainda, enquanto somos vivos. Hebreus 2:14 e 15.
a morte é vencida. Ele venceu aquele que tem o poder da morte. Quem tem o poder da morte? O diabo. Ele venceu o diabo. O diabo tem o poder da morte. Quando somos na prisão, nas coisas do mal, da morte, o espírito que é morte em nós, é obra de quem? Do diabo. Então, vindo para vencer a morte, Jesus venceu o diabo, ele mesmo. E devemos, justamente, na fé, na intercessão, nos colocar bem nessa evidência, nessa certeza. Jesus venceu o diabo. No mundo e a mim. Eu sou livre. Liberto. Liberta. Jesus venceu num admirável combate. Ele combateu para nós. Ele combateu para nós. Continua a combater para nós. E devemos pedir a Deus, faça. Combate-me e mostra-me, dá-me tua vitória. Para viver isso, devemos ver quanto ele se livrou, como se diz, ele se doou voluntariamente, quanto ele aceitou de sofrer, porque para nos libertar dos sofrimentos, é ele que tomou o sofrimento imenso que não podemos imaginar em ele mesmo. Todos os nossos sofrimentos são como se diz, são na cruz, são crucificados na cruz, se queremos dar de verdade a Jesus. E ele triunfou nas forças do mal, vencendo o inimigo, eu repito. O trabalho de Deus para a humanidade toda. O trabalho de Deus nesses dias desse ano, com essa dimensão litúrgica que a Igreja nos faz viver cada ano, esperando que de ano em ano vamos de verdade ser libertos, vivos, vivendo da verdadeira vida que é o Senhor Ele mesmo. Então, vamos na segunda parte, de tentar de desenvolver. Então, para nós hoje, o que quer dizer tudo isso? Ele quer vir pessoalmente, eu digo isso, para nos visitar. Então, aceita de ser visitado hoje, nesse momento. Para nos acordar, porque somos muitas vezes no sono. Para nos dar de novo a vida, que é já a vida eterna. Não é só uma vida que se arrasta dia após dia. Não. Somos feitos para um dia ir no céu. Então, dar vida de novo quer dizer nos dar de entrar na vida que vai ser eterna. Ele quer nos levantar. É verdade. Ele quer fazer isso em cada um de nós. Ele quer visitar nossos túmulos. Se alguém de nós tem uma tristeza, não é muito bem, saiba disso, você. Tem um inferno dentro de ti, um túmulo. Mas o Cristo não quer que você fique assim. Ele quer nos libertar. Hoje, agora. Alors, ele não vai fazer magicamente, hein? Ele vai fazer com nosso desejo. Mas ele quer. E dia após dia, ano após ano, ele vai permitir que sejamos mais vivos. Ele quer visitar nossos lugares tenebrosos, souterrâneos, escondidos, porque Deus sabe de tudo.
Muitas vezes nos escondemos em frente dos outros e mesmo em frente de nós mesmos, não querendo ver algumas coisas. Mas Deus está vendo. Ele sabe o que somos. E hoje Ele vai visitar, se você quer, todos esses lugares tenebrosos. Ele vem restabelecer, cumprir o que ainda não é convertido em nós, que não é evangelizado. Ele vem, talvez, nos salvar de nossa incredulidade. Oui, bom, eu estou na igreja, eu estou aqui, mas é bem isso. Deus é de verdade. Ele quer nos libertar de nossa incredulidade. Ele quer nos descarregar de nossos ombros os fardos inúteis. Muitas vezes somos tristes, somos maus, mas guardamos os fardos nos nossos ombros. Bom, é assim. Não, Deus quer nos libertar. Ele quer nos descarregar de nossos fardos. Isso não é a vida prometida. Ele quer nos curar de nossas dores. Santo Epifânio diz: o meu lado curou a dor de teu lado. O lado aberto de Jesus, transpassado por a espada, está curando teu lado, teu coração, teu próprio coração, se você quer. Então, o que ele nos pede de não ficar em nossos infernos, tendo a solução que é a vitória do Cristo. Alors, esse tempo da Páscoa nos ajuda a bem nos colocar nessa graça, mas vai ser cada dia de nossa vida que devemos, e cada tempo que devemos viver e experimentar isso. Porque na comunidade Semente do Verbo, vivemos cada semana a graça do Triduum Pascal. Quinta-feira Santa, sexta-feira com jejum, sábado e depois ressurreição com o domingo. Porque queremos viver semana após semana a graça que Deus nos mostrou no momento de sua crucifixão, de sua entrega para a humanidade. E vamos recebendo as graças aqui nessa Páscoa, vamos dever praticar o ano todo até o ano que vem, onde o Senhor vai nos ensinar um pouco mais ainda. Então vamos suplicar, se você deseja não ficar o que você é, suplica, pede. O Senhor quer cumprir. No calma, no silêncio de hoje, mas podemos dizer: levanta-me, salva-me, salva-me. Hosanna, você sabe o que quer dizer a palavra Hosanna? Salva-me, piedade de mim, salva-me, piedade de mim. Então, vamos fazer uma lista dos infernos que podemos sentir em nós. Não é uma lista exaustiva, hein? Vai ter outra coisa, mas no meio você pode se reconhecer. Ou tudo que eu vou dizer não é a mesma pessoa que está vivendo isso, mas você vai ver e depositar ao Senhor as coisas que são infernos e que hoje Ele visita. Hoje Ele visita. Devemos ver o que nos faz sofrer, também que faz sofrer os outros. Consciência que meu comportamento faz sofrer o outro. Mas, sobretudo, faz sofrer muito Jesus. Porque Ele vem para me libertar, me salvar, tirar o que é ruim. E se não se faz, se eu não aceito,
faz sofrer Jesus. Então, o tudo que nos centra sobre nós, porque quando somos nossos próprios umbigos e pensando só a nós, somos tão estreitos que finalmente não vimos as coisas muito bonitas. Então, tudo que é centrado sobre nós, no egoísmo pessoal, isso quer ser libertado para Jesus. Tudo que nos pesa, tudo que nos angustia. As angústias. O que quer dizer a palavra angústia? Estreito. Quer dizer, podemos sentir aqui no plexo solar, sentir uma coisa que aperta. Isso é angústia. Pode ser uma coisa benigna, pequena, ou uma coisa muito grande, mas Deus quer libertar de nossas angústias. Muitas vezes é o demônio que insiste sobre nossas angústias, porque ele é inimigo da paz e Deus quer nos dar a paz. Podemos ver também nos infernos, quer dizer também nossas tristezas, que pode ser legítima. Se eu venho de perder uma pessoa querida, eu vou ser triste. Se eu venho de saber que eu tenho um câncer, eu não vou dançar e não sei, sauter, je sais pas comment on dit. Bom, eu não vou fazer isso, eu vou ser triste talvez. Mas o que eu faço de minha tristeza? Eu vou viver sozinha? Ou eu falo a meu Deus, meu Criador, de me libertar? Jesus vem visitar tuas tristezas inúteis, muitas vezes. Ele quer nos libertar de tudo que é oculto, das mentiras. Das mentiras. Muitas vezes somos homens e mulheres, não são verdadeiros. Somos mentirosos para nos defender. Não foi eu. Talvez eu, mas eu quero me defender. O Senhor quer visitar o lado verdadeiro, não verdadeiro que é em ti. Veja bem, oferece essa capacidade que você tem muitas vezes de mentira. Ele não quer isso. Também ele vem visitar as ilusões. Faz parte de no que é verdadeiro. E minhas ilusões. Eu estou pensando a não sei o que vai ser maravilhoso. Bom, não é a realidade, não é o real. Deus quer nos fazer viver no real. Eu deposito minhas ilusões que muitas vezes me atrapalham. Não são coisas verdadeiras. Muitas vezes posso ser agradável porque estou sonhando de coisas que vão ser boas. Oui, mas não é o real. Talvez não vai acontecer. E muitas vezes eu posso ter medo de o que pode acontecer. Eu sou na tristeza, eu sou atrapalhada. A mesma coisa. Não, é ilusão, não é o real. Então, Jesus quer visitar a verdade. É tudo que não é justo completamente. Tudo que nos dá medo e que nos dá insegurança. Tem pessoa que tem medo como se diz, da escuridão. O medo dos outros. Mas nós somos sóis. Deus está conosco. Se você tem medo da escuridão, pede ao Senhor de te livrar disso hoje. Porque Ele é a luz. Ele é a luz. A luz que vem visitar os infernos.
a luz que se deu em todos os infernos. Ele quer hoje te dar mais luz em ti mesmo para te ajudar. E os medos dos outros também. Criticando os outros, finalmente é porque temos medo dos outros. Mas, cuidado, nossos inimigos não são os outros. Hein? Os inimigos, muitas vezes, são amigos. E os inimigos vêm do demônio que me sussurra não sei qual coisa. O inimigo não é o outro. Ele é talvez o inimigo amigo, e o inimigo é o Satanás ele mesmo. E Deus quer nos livrar. Ele venceu a morte. Ele venceu o diabo. O Senhor quer nos libertar, nos levantar de novo de tudo que é morte em nós por causa, muitas vezes, de mal lembranças, de abuso sexual, do que te machucou em tua vida. Mal lembranças. O Senhor não quer que você guarde isso. Deposita, se é o caso, e que ainda você não depositou no coração de Deus, para que Ele te liberte desse mau pensamento, desse mau lembrança. Ele quer também nos libertar de tudo que eu dizia tristeza e mais alguma depressão em nós, o que é buraco em nós. Porque o Senhor quer nos dar gosto da vida. Ele nos criou vivo e quer nos dar a vida eterna. Então, Ele quer hoje te dar um melhor gosto da vida e quer te libertar dessas tristezas ou depressão. Mas devemos pedir ajuda. Não é de continuar de pensar, eu sou triste, talvez eu sou depressiva, e assim. Não, ali é um raciocínio pessoal e você fica com você. Não. Vendo isso, sofrendo disso, tendo consciência de que eu faço sofrer meu, eu não tenho muita autocompaixão, não, eu me faço sofrer, eu continuo de fazer, eu faço sofrer os outros. Então, tendo consciência disso, eu vou pedir a Deus, a Jesus, de visitar hoje esses infernos. Vem, Senhor Jesus, vem. Ele disse a Adão, levanta-te. Ele nos diz também a nós, mas levanta-te, não fica assim. Mas quando ele diz isso ao paralítico, levanta-te, o paralítico ficou paralítico, ficou sentado, ficou deitado? Não. Ele fez um esforço pessoal, ele se carregou em movimento para sair dessa paralisia. E nós, muitas vezes, podemos ficar assim, é assim. Não, devemos nos levantar, nos mudar dessa situação. Deus vai cumprir muitas coisas, mas Ele não é um Deus mágico. Ele vai pedir como se diz, meu desejo, minha colaboração, minha vontade, meu esforço, minha decisão. Decidir do movimento de vida para sair da morte. Porque Deus cumpre isso. Então, se ficamos assim, é que não acreditamos que Ele fez o trabalho. Ele fez o trabalho. Ele quer fazer em ti esse trabalho hoje. Vamos nomear ainda coisas que talvez vos preocupam, vos impedem de viver bem vivos.
Ele quer nos dar a paz. Então, podemos pedir para acalmar tudo que é em nós. Por exemplo, ele quer nos dar, mostrar que ele venceu nossas solitudes, nossa solidão. Ele ficou só na cruz. Mas não é para mostrar que ele é só, porque ele pensou ser abandonado. Ele estava aparentemente só. De verdade, não. Mas ele, nesse ato, ele vem descarregar nossas solidões, nosso sentimento que somos só, não sou como os outros. Eu sou assim. Eu sou sozinha, ninguém me ama. Então eu vou buscar amores um pouco torto. Ele vem visitar tuas solidões, tu sentimento de abandono, não é verdade? Ele quer visitar também nossas revoltas. Muitas vezes, não somos tranquilas, somos revoltados. E quem foi o revoltado maior? Nos anjos. Quem foi? É o Satanás. O revoltado, que não aceita as coisas, nem as pessoas. Ele é revoltado. Ele tem cólera. Então, tudo que revolta, cólera, agressividade, é assinado isso, assinado do demônio. E como Jesus venceu isso, devemos pedir rapidamente ao Senhor de nos curar mais um pouco esse ano de nossas revoltas, de nossas cóleras, de nossas agressividades. Uma pessoa agressiva é uma pessoa, muitas vezes, que se acredita como se infeliz. Ela é infeliz, e tão infeliz que ela reage com os outros. Então, deixa esse sentimento de tua infelicidade e vai procurar a felicidade em Deus, que salva, que vem visitar essa infelicidade. Ele quer visitar também nossos rancores, nossos falta de perdão, que faz que eu raciocino sempre, ele me fez isso, ela me fez isso, não, eu não vou perdoar, não. Quem não perdoou, mais uma vez, repito, o demônio. Deus quer que entramos no perdão deles e nos deixar salvar. E podemos nos confessar dessas coisas que são pesadas em nós. Talvez o Senhor não vai tirar tudo hoje, na confissão de hoje, ou na oração que você está fazendo, mas vai diminuir o peso. Isso, com certeza, vai diminuir o seu peso, porque você vai deixar Deus agir em ti hoje. Você não vai ser sozinho a trabalhar, mas Ele vai vir trabalhar em ti. Podemos apresentar ao Senhor nossos pecados, que cada um conhece. Eu falei de confissão, você pode se confessar, mas também ter consciência do pecado que te atrapalha. Nos vícios sexuais, Deus quer visitar os vícios sexuais, porque Ele nos criou puro. Ele nos criou puro. E se somos assexuados, é para a beleza, não é para fazer coisas que são contra a riqueza de Deus. Nossa sexualidade mal vivida, não sei, pornografia, masturbação, isso nos perturba muito, não nos dá o equilíbrio. Então,
o Senhor vai visitar hoje teus infernos, se você quer. Pede a Ele. O Senhor quer visitar também em nós, e você pode rezar se ninguém tem isso, mas você conhece pessoas. Ele quer visitar erros na vida que hoje nos culpabiliza. Eu quero falar do aborto. É terrível essa culpabilização ligada ao aborto. Se ninguém de vocês tem a ver, me reza, porque você pode conhecer uma outra pessoa. O Senhor quer visitar para libertar desse erro, como eu dizia, e desse peso psicológico que revela que é um crime, e nós somos felizes de ser um criminal. Então, reza por isso. Oferece ao Senhor tuas tendências, que não são talvez purificadas. Homossexualidade. Oferece. O Senhor quer visitar isso. Faz parte dos infernos. As pessoas que hoje não são, nessa graça da complementaridade homem-mulher, finalmente, quando tem uma comparação mulher-mulher, homem-homem, não são tranquilos. Eu não conheço ninguém que seja calmo em seu ser humano quando ele não tem essa boa ligação homem e mulher com quem Deus, porque Deus nos criou. Então, tudo que não é tranquilo em ti hoje, pede a Jesus de vir visitar. E o inferno talvez que te faça sofrer. E você vai buscar não sei o que para tentar de ver se os outros vivem isso também. Não, fica pedindo a Deus de visitar teus infernos. Ele quer visitar também os infernos que são ligados aos nossos faltos de amor. Por exemplo, a discórdia, a divisão nas famílias, se tem. As vinganças, ciúme que você sofre em vossa família. Porque não é perfeito. Nenhuma família humana é completamente pura. Então, que o Senhor venha, através de tua intercessão, visitar tua família. Visitar, libertar da discórdia, da cólera, da maldade, da vingança, talvez. Hoje, Ele pode te visitar e visitar toda a tua família, os teus amigos, se você intercede por isso. Deus não quer nos deixar sozinhos com nossas maldades, nossos pecados, nossas coisas tortas. Não, Ele vem para nos visitar. O simbólico desse descida nos infernos é para libertar a humanidade e fazemos parte dessa humanidade. Ele quer nos visitar hoje. Vamos nos levantar mais um pouco? Ser levantado, ser de pé? Não, ser interiormente, eu falo. Mais em pé. Porque não esconde nada a Deus. Ele te conhece perfeitamente. Então não seja curvado de milha. Não. Assim, reto, em pé. Porque Deus é tua salvação. E vamos, nessa graça desse sábado, continuar na esperança, na espera da ressurreição. Porque Ele tem
essa noite e amanhã, muitas coisas a nos revelar com sua ressurreição. E como hoje é sábado, o sábado na igreja é a graça da Virgem Maria. Então, podemos só falar um pouco dela e pedir a ela também que ela nos ajude a saber esperar. A Virgem Maria, o pés da cruz, não se revoltou, não gritou alto, ela foi firme. Ela foi firme. Mas sabendo que seu filho estava liberando, ela sabia, libertando a humanidade. A morte dele, na tristeza que ela teve, não estava em vão. Ela sabia que o Senhor estava operando, fazendo coisa forte. Então, ela estava na atitude de espera. A Virgem Maria pode nos ajudar muito a viver isso, essa espera de amor, amando, espera amando, amando que não tem, que não doute pas, que não tem dúvidas, mas que acredita na palavra do Senhor. A Virgem Maria sabia que Jesus estava, o Cristo. Ela não podia duvidar justamente de o que a palavra ia fazer. Então, pedimos à Virgem Maria, filha de Israel, de nos ajudar a esperar a vitória de seu filho. A vitória total em nós e no mundo. E com ela podemos nos voltar com essa luz que não vai acabar jamais. Vamos continuar na oração com ela, nesse dia, para receber todas as vitórias novas que o Senhor quer nos fazer viver esse ano. Assim seja.